noite. Boa noite. Sejam todas bem-vindas, Cris, Shirley. Né? Obrigada. Sou especialista na área da estética, né? Da saúde capilar, da saúde da pele, do corpo. E eu estou com um tema aqui muito interessante, reflexo da mente, efeito do corpo. Eu, como psicólogo terapeuta, né? A minha especialidade é na neuro, ABA e TCC, que são comportamental e cognitivo. Mas algumas coisas fogem, né, do meu alcance no conhecimento. A ação de uma depressão, a ação de uma ansiedade na pele. São os assuntos que a gente vai abordar aqui, né, para os nossos amigos que vão estar nos assistindo aí. E em relação ao cabelo, né? Algumas pessoas perguntam, a depressão, quais são os seus efeitos? O que é uma depressão? Que é uma fala muito retórica. A depressão é uma tristeza profunda que gera um transtorno, que é a dor. Lembranças de traumas, perdas, relacionamentos, enfim, abrange vários tópicos em relação à depressão. A ansiedade, as pessoas procuram muito isso no Google. Né? A ansiedade é direcionada sobre o que vai acontecer, futuro. Né? A preocupação sobre o amanhã, a preocupação sobre o que vai acontecer. Então a pessoa ela se leva a um pico estresse, né, sobre saber como vai resolver tal problema, como vai ser aquele dia, como ela vai se comportar. Então está tudo na fala do futuro. E isso acaba trazendo esse transtorno, que é uma patologia também. Então, baseado em cima disso, o reflexo da mente e o efeito no corpo, vamos trabalhar então aqui. Eu separei algumas perguntas aqui para vocês, né, baseado nesse tema, que envolve a ação da pele e do corpo. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui minha cola para vocês. Vamos entrar aqui no tema, né, a pele. Né? Shirley, me fale um pouco aí sobre a sua clínica, me fale um pouco aí sobre a sua atividade, sobre a sua especialidade, como é que você trabalha em cima dessa sua clientela, né? Em relação à sua clínica. Conta um pouquinho, fala um pouco sobre você. Boa noite, né? Eu tenho um estúdio de estética, beleza, e o meu estúdio ele é voltado para o autocuidado, né? Para a gente ter a oportunidade da gente olhar mais para a gente, né? Com mais cuidado, com mais carinho. E no decorrer desse tempo, já tem mais de 7 anos que eu trabalho nessa área, e a gente percebe, né, que depois que a gente passou pela pandemia, a gente começou a se conhecer um pouco mais, saber quando a gente está ansioso, os sintomas da ansiedade. A gente que trabalha na área da estética, a gente percebe esses sintomas no corpo. Pessoas que têm ansiedade, elas podem desenvolver manchas escuras na pele, como se elas tivessem se machucado, né? Quando a gente bate em algum lugar e fica aquele machucado roxo. Pode ser um sintoma da ansiedade também, vermelhidão no corpo também, é como se você tivesse tomado um sol muito forte e aquela mancha ficou ali como se fosse uma queimadura na pele. Não tem formato de queimado, mas ela aparece ali e não se explica por que ela apareceu. Muitas pessoas elas vão no dermato e fazem vários exames e não descobrem, não dá nada, né? Que normalmente são crises de ansiedade que aparece, a pessoa já tem um grau muito alto de ansiedade e aí reflete na pele como manchas. Coceiras também na palma da mão, quem tem rosácea, ela aparece, o rosto fica mais vermelho, né? Fica mais, quem tem acne também, ela pode ficar em um grau de inflamação muito alta e aí ocorre de ficar muito vermelha, né? Acho que todo mundo já viu isso, uma pessoa que quando ela tem acne e ela aparece com o rosto muito inchado, muito vermelho, pode ser também causado pelo estresse, pela depressão ou pela ansiedade, né? Que a nossa mente ela tem um poder muito grande de levar a gente em um grau muito alto da gente estar com a nossa estima muito boa, e também ela pode deixar a gente com a autoestima muito baixa.
Então, uma pessoa que ela tem esses sintomas no corpo, automaticamente ela Então, tem... as pessoas que procuram você lá na sua clínica, elas chegam com esses sintomas, elas chegam com essa patologia, você consegue detectar isso? Tipo assim, chega na tua clínica e você já percebe que aquela pessoa pode ter um nível de uma patologia de depressão, ansiedade pelos sintomas da pele dela? Sim. Muitas das vezes a gente atende pessoas, né, que elas chegam já falando assim, eu quero mudar tudo. Né? Quando você se depara com uma pessoa que fala, eu quero mudar tudo, aí a gente já entra pelo lado humano da gente, né? Você quer mudar tudo por quê? O que você não gosta em você? Acende um alerta, né? Mas isso aí seria uma auto-rejeição? Isso, porque quando ela você se rejeita, ela não se aceita? Quando você está com autoestima baixa, tudo que você faz não fica bom. Você pode fazer o cabelo hoje e amanhã você já não gosta. Quais são as especialidades que você aplica na sua clínica? Normalmente a gente trabalha muito com massagem relaxante, né? Porque ela traz um equilíbrio pro corpo, ela deixa a pessoa mais calma, tal. Mas quando a pessoa ela se depara e fala assim, eu não tô gostando de nada em mim, aí você, com o tempo, você vai conversando com ela e normalmente a gente aconselha, é bom você procurar uma ajuda, né? Porque a gente, na estética, no cuidado com o bem-estar das pessoas, a gente recomenda o que é pra gente o bem-estar, que é a drenagem, que ela traz relaxamento pro corpo, ela traz uma calmaria para sua cabeça, ela é como se fosse a terapia de vocês, né? Elas andam junto, né? Então, normalmente quem procura um bem-estar, um autocuidado, a gente aconselha, é bom você fazer um tratamento psicológico, conversar com alguém, porque é bom, às vezes elas querem desabafar. É porque quando chega na clínica, na sessão terapêutica, a recomendação da terapia é essa, é tentar recuperar a autoestima. Então a recomendação é a prática de exercício, né, e tentar se amar, cuidar um pouco mais de si, olhar um pouco mais para si. Porque geralmente a depressão, a ansiedade é a perda, entendeu, do interesse. A pessoa completamente ela é sequestrada do seu próprio interesse. Então, na sua clínica, quais são as especialidades que você trata lá? A autoestima, né? Eu costumo colocar a minha clínica não voltado para tratamento estético, mas sim para um autocuidado, um bem-estar. Porque quando você cuida de você, você olha mais para você com carinho, automaticamente você sente o reflexo na sua pele, né? Se você está se cuidando, você tem aquela diminuição, as pessoas vão voltar para quem tem muita acne. A partir do momento que você começa a tratar daquela acne, você começa a perceber também que existe uma melhora e automaticamente a autoestima daquela pessoa ela vai se recuperando aos pouquinhos, né? E a gente trata muito com cuidado humanitário de você parar, ouvir a pessoa, você aconselhar a pessoa, você falar para ela, fazer ela entender que ela precisa se amar, né? Que ela precisa cuidar, olhar para ela com um pouco mais de carinho. Porque uma pessoa, quando ela está com a autoestima baixa, ela deixa de se amar, de se olhar com carinho. Se ela coloca uma roupa, não fica bem. Se ela faz um tratamento estético, ela não gosta. Então, o nosso papel como profissional é fazer aquela pessoa entender que não é a estética que vai mudar ela, mas sim ela tem que procurar ajuda para ela se mudar, porque se ela se mudar, se ela se autocuidar, se automar, automaticamente a estética vai funcionar com ela, né? Vai deixar ela, por exemplo, mais relaxada, a acne dela vai melhorar, vai desinflamar, porque se você estiver cuidando da sua cabeça, né, automaticamente você também vai olhar para o seu corpo com mais carinho, né? Eu tento trabalhar com o pessoal com a terapia funcional, né? Eu não oriento e tento tirar, né, o uso de medicação. É claro, tudo com prudência, né, e um acompanhamento médico. Mas eu pergunto assim, o que é que você oferece quem chega na tua clínica? Tipo assim, eu não entendo nada sobre estética, mas eu estou me sentindo com uma baixa estima. Eu vou chegar na sua clínica, o que é que você me oferece para mim sair de lá bem? Quais são os cuidados que você me oferece lá, quando você fala estética? Quando alguém agenda e fala assim, a gente procura saber qual procedimento a cliente ela quer fazer. E ela chega para mim e fala assim, eu quero mudar tudo. Automaticamente eu tenho uma ficha de anamnese que eu dou para essa cliente e ela preenche o que ela não está sentindo bem no corpo dela. Pela aquela ficha de anamnese, eu conheço um pouquinho da cliente
e eu consigo identificar se aquilo que ela está colocando é estético ou emocional. Se ela chega para mim e fala assim, eu quero fazer um design porque eu tô achando que o meu olhar está um pouquinho para baixo, ou eu quero fazer uma massagem porque eu estou me sentindo cansada, isso é o estético. Agora, quando ela chega para mim, ela coloca na ficha de anamnese que ela não gosta do rosto dela, do corpo dela, da aparência dela, por que ela não gosta? Né? Então, a gente tem que entender, aí a gente fala, então eu vou agendar uma avaliação com você para poder te conhecer um pouquinho mais e eu conseguir identificar se aquilo que ela está passando naquele momento é emocional ou simplesmente realmente ela não gosta de nada, que é impossível uma pessoa você poder então direcionar qual vai ser o tipo de pacote ou aplicação que você vai oferecer para ela. Porque às vezes a pessoa ela quer simplesmente conversar. Então, pela ficha de anamnese que ela prescreveu ali, eu consigo identificar se realmente ela quer a minha atenção. Porque às vezes a pessoa ela está se sentindo tão sozinha, né? Ela está tão sobrecarregada de um estresse tão alto ali, e ela simplesmente quer que você ouça ela. Então eu deixo ela falar o que ela tem que falar, e aí sim eu aconselho, né? Eu falo para ela, olha, a gente pode fazer isso aqui para melhorar, tal, tudo. Aí eu já pergunto logo, você faz terapia? Né? Porque normalmente uma pessoa que ela não gosta de nada no corpo dela, a gente percebe que ela tem ela tem ansiedade, muito, quando a cliente chega muito acelerada, né? E ela começa a falar, e a gente percebe, e a gente como profissional, a gente consegue identificar isso, que a pessoa está muito ansiosa, ela está muito agitada, né? E a gente começa acalmando ela para fazer ela entender no final da consulta que na realidade, mesmo que ela mude tudo no corpo dela, se ela não cuidar da mente dela, ela vai continuar não gostando de si mesma. Eu compreendo isso daí. Então vamos dar um stand aqui na questão da pele, né, da estética. Eu vou aproveitar aqui a Cris Lacerda, né, para puxar aqui alguns pontos, né, a ser abordados, né. A queda de cabelo. Geralmente a depressão, ela traz, né, a queda de cabelo, né, ela traz mancha na pele, como foi falado aqui pela Shirley, né. Mas no seu caso que você faz terapia capilar, né. Me fala um pouquinho sobre você, aprende o seu trabalho, aprende, né, o seu espaço. Me diz um pouco sobre essa questão de tratamento capilar, né, e o efeito da depressão. Sim. Então, Maura, é o seguinte, eu hoje atuo na Casa Val como terapeuta capilar, que fica no Morumbi. Atuo também em Salvador, na Bahia, no Salão Bonita. Faço atendimento nos 2 estados, São Paulo e Salvador, na questão da terapia capilar. E hoje acredito que pelos seus atendimentos, acho que muitas pacientes suas não chegam lá falando assim, eu vim buscar ajuda porque eu tô com depressão. Tem gente que não sabe até que tá com depressão, né? Quando a mulher pergunta assim, Cris, eu tô com muita queda de cabelo, será que é porque eu tô dando muita luzes? Muita coloração? Eu pinto meu cabelo já há 5, 10, 15 anos. É a química, às vezes ela tá com a depressão. Não, o problema não é a química. Não sei no seu caso, né? Porque eu direciono a cliente dentro do salão de beleza. Eu consigo identificar, como a Shirley falou, com uma conversa com a cliente. Você também passa pelo processo da anamnese? Eu tenho que fazer anamnese, eu tenho que ter uma conversa com ela. Eu não posso falar para a cliente assim, você tá com depressão, por isso está caindo. Porque ela vai falar assim, essa mulher é louca, ela é... Tá me dando diagnóstico depressivo? Porque esse papel é seu, uma patologia, é o psicólogo. Ela fala, fazer o cabelo eu vim fazer o cabelo e passei com a psicóloga, né? Elas não entendem que a gente que trabalha com a beleza, no dia a dia, nós somos psicólogos, não com a sua eficácia, mas a gente consegue ajudar a cliente de uma certa forma, junto com o seu trabalho, junto com o trabalho da Shirley. Eu acredito que a Shirley também tem essa dificuldade quando ela recebe uma cliente, a cliente até fala assim, não, Shirley, eu tô com alergia. Isso. Né? Às vezes ela tá com uma alopecia, às vezes ela tá com uma psoríase, às vezes ela vê aquela cabeça toda, não, eu pintei o cabelo, ficou assim depois que eu pintei. Eu sou alérgica à tinta.
Aí a gente tem que falar para a cliente, a gente tem que ter toda uma conversa. Eu faço anamnese, pergunto se ela tem alguma intolerância, eu rodeio outros ela fatores. geralmente tenta justificar uma questão cognitiva. Ah, não, mas eu tô assim porque eu não Uma posso questão comer mental. glúten. É bem assim. E ela não associa que ela tem um lado emocional que precisa ser cuidado. Algumas têm essa noção. Eu acredito, né, que a sua experiência pode dizer assim, Cris, tem gente que vai na clínica e fala, eu preciso de ajuda, eu estou passando por um processo de depressão. Mas também tem gente que fala assim, não sei, estou me sentindo estranha, porque ela quer um diagnóstico, não é assim? Eu acredito que seja assim. As pessoas, elas, primeiramente, é a aceitação, né? Algumas não têm essa aceitação, elas não aceitam que estão precisando de um profissional da saúde mental. Quando elas chegam a esse tom, já estão num nível bem avançado. Então, a primeira coisa é a aceitação, é aquele velho ditado, porque a psicologia, ela ainda é vista com muito tabu. É uma fala muito ainda recente em relação ao... 10 anos atrás você não sabia o que era TDAH, você não sabia o que era déficit de atenção. Ao menos na minha fase, no meu tempo, nem se falava sobre isso. A pessoa, ela era rotulada como ignorante, como burra. Frescura. Entendeu? Retardado. A depressão é frescura. Hoje não. O meu próprio TCC, ele foi montado em cima de uma depressão de jovem, adolescente, né? E foi um tema que eu achei muito interessante, mediante uma questão pessoal. Então, eu apliquei esse TCC, foi bem plausível. Então, o que é a aceitação? A pessoa ela não reconhece que está, porque ela acredita que o psicólogo é para os loucos. Mas se esquece que o psicólogo ele é um auxiliador, né? Sim. Porque o processo do corpo ele reage com as emoções, né? Todo o teu cognitivo, cada reação do teu órgão, ele reage mediante as tuas emoções. Se você recebe uma boa notícia, ele reage, fica alegre, fica emotivo, fica vibrante, eu quero comemorar, eu quero festejar, né? E você sente aquele calor aquela felicidade. E se você recebe uma informação negativa, o teu corpo reage. E essa reação, dependendo de como seja essa informação, ou ela te encaminha para a ansiedade ou ela te traz uma depressão. Né? Traições conjugais, problemas de financeiros, dívidas não pagáveis, né? Com valores expressivos, preocupações familiares, problemas com filho, problemas com doença. Então existe um leque de situações que pode desencadear uma patologia. Agora, quando eu trago isso para a área de tratamento, né? No caso que você é uma especialista na área de terapia, essa palavra terapia capilar, né? Que é a tua especialidade. Sim. Né? As pessoas chegam lá em que estado? Geralmente as pessoas elas entendem que a terapia capilar é uma massagem na cabeça. Uma massagem, Elas tipo assim, pensam, elas vão relaxar lá e vão receber uma massagem. Elas vão com o intuito de falar assim, é terapia, Vou receber uma massagem. É relaxante, eu vou receber uma massagem. E quando ela senta lá para conversar, ela, nossa... E como funciona isso? Não pensei que era assim. A terapia capilar, ela envolve diversos fatores. A gente tenta solucionar qualquer tipo de problema relacionado ao couro cabeludo e à fibra, ao cabelo. Um exemplo, uma pessoa com depressão, vem todos esses fatores que você acabou de falar. A preocupação, a tristeza, a angústia, isso tudo, a pessoa geralmente, quando ela está nesse estado, ela não se alimenta bem, ela não... falta muito nutrientes, ela não quer fazer uma atividade física, então ela começa a liberar hormônios que vão afetar na queda capilar. Um exemplo, ela libera muito cortisol, e vai acontecer o quê? Vai cair cabelo, a unha vai quebrar, vai enfraquecer tudo pela liberação de hormônio causado pelo estado emocional dela. E aí ela não consegue associar a queda, elas culpam a progressiva, a luzes. Por exemplo, se a pessoa ela tá com couro cabeludo, o estresse emocional, que é uma causa que você cuida. O estresse emocional. Eu identificar que ela é uma paciente nesse estágio, ela não tem produção de sebo no couro cabeludo. A fibra dela é totalmente ressecada, ela penteia e quebra. Ela tem queda
porque ela não tem nutrientes, ela não tem proteínas, vitaminas mais no corpo, porque ela não se alimenta, não se nutre, não tem atividade física, não libera o hormônio necessário. E ela começa a ter um cabelo seco, quebradiço. Ela pode usar a melhor hidratação do mundo, o melhor shampoo do mundo, que ela não tenha a pele boa, né, Shirley? Ela não tenha, reflete tudo na pele e tudo no couro cabeludo. Tem cliente que eu coloco o dermatoscópio no couro cabeludo e eu mostro que ela tem uma dermatite, eu mostro que ela tem uma psoríase, eu mostro que ela tem uma alopecia. E ali naquela 1 hora de sessão que eu tô com ela, pela conversa que ela tem comigo, por ela me falar o dia, com que frequência você lava o cabelo. Minha vida é muito corrida, eu tenho 3 filhos, eu tenho isso. Você já consegue entender que ela tá passando por um estresse emocional. Que aquela falta de produção de sebo no couro cabeludo que ela precisa ter, ela não está tendo porque ela tá tendo uma vida que ela não tem tempo para ela, para nada. Ela não tem tempo de qualidade com a família, ela não tem tempo. Então, não é... mas Cris, eu só uso produto bom. Eu só uso coisas boas. Porque Produtos o problema importados. não é... Porque o problema não é... ela frequenta um salão de alto nível, ela tem profissionais bons. E às vezes o cabeleireiro que não é terapeuta capilar, ele não sabe... Ele tenta 1 milhão de tratamento e não consegue deixar o couro dela saudável. Quando eu falo, você precisa de um psicólogo, vamos caminhar junto. Você precisa de um psicólogo, você precisa se hidratar, se alimentar, ter tempo para você. Você precisa ter uma higiene adequada do cabelo, lavar um dia sim, um dia não. Você não precisa de produtos caros. Você precisa se cuidar, que vai refletir tudo no seu cabelo. Aí a gente começa os cuidados com ela, com a informação. Eu só levo a informação. E no cabelo eu faço a reposição dos nutrientes que faltam ali. E eu falo pra ela, se você não cuidar o lado emocional, ao lado alimentar, uma nutricionista, um psicólogo, se a gente não for em conjunto, uma estética, eu não vou conseguir melhorar sua pele, seu couro cabeludo, sua fibra. E o problema não tá nas químicas que a gente faz a vida toda. Eu fico observando assim essa fala, mas geralmente esses casos da burnout, que é o alto nível de estresse, ele traz um conjunto, né? Um conjunto bem paralelo. E as pessoas, elas têm a tendência, hoje, elas estão buscando muito mais a saúde física e se esquece que o importante é a mente. Sim. Então, por quê? O corpo, ele reage. Às vezes as pessoas vão para a academia, mas em 3 dias elas estão desistindo, não vão mais, estão cansadas, não têm energia, não têm disposição, né? Vão para o trabalho, tem um ambiente tóxico ali que elas não conseguem definir, é um estresse, né? Então ela não consegue definir se o problema é em casa, se o problema é no trabalho. Algumas trabalham, fazem faculdade, aí vai para o trabalho, às vezes chega em casa, tem filhos para cuidar, elas encontram um ambiente onde elas não têm um descanso apropriado, e aí elas começam a perder a autoestima. Né? Nesse caso, que nós trabalhamos na terapia capilar, né? E aqui eu tenho 2 profissionais da área. Então eu digo assim, uma pessoa que se encontre, né, hoje buscando se cuidar, né? A recomendação em relação ao seu corpo, né, mente, né, e a sua apresentação, ela está voltada justamente para esse olhar dela perceber que ela precisa dessa ajuda profissional? Sim. Se a própria cliente, com profissionais qualificados, né? Ela tem um cabeleireiro bacana, um terapeuta capilar preparado, ela tem o próprio cabeleireiro hoje indica uma terapeuta, né? Olha, você precisa de uma terapia capilar. Por exemplo, dentro dos salões que eu atuo hoje, os próprios cabeleireiros falam, olha, você precisa marcar uma sessão com a Cris. Você precisa marcar uma sessão com a Shirley para poder identificar outros problemas, porque a questão não é a cor que você está fazendo, a tintura, a progressiva, o selante, não é. A questão é outros fatores. Aí eles indicam hoje como tá, vamos dizer assim, o terapeuta capilar, a esteticista, hoje é modinha. Toda cliente quer ter uma terapeuta capilar, toda cliente quer ter um psicólogo, toda cliente... eu vou marcar minha terapia. Elas acham até chique falar, eu vou marcar minha terapia. Virou modinha. Não, eu tenho que ir na minha esteticista hoje, porque eu preciso de uma drenagem, eu tô inchada. Eu tenho minha terapia toda semana e tal. Sim.
O interessante aqui, porque quando a gente fala sobre esse cuidado, né, as pessoas têm a tendência a se abrir mais. O interessante, você trouxe uma fala aqui, que a gente não consegue pensar dessa forma, mas acontece que quando ela procura um esteticista, quando ela procura um terapeuta capilar, elas conversam sobre a sua vida pessoal. Sim. Elas se abrem, né? Sim. É como se fosse um desabafo ali, né? Elas, como se a gente fosse a psicóloga delas. Sim. Eu fico observando assim, né, que elas começam a falar sobre a sua vida, o seu dia a dia, o seu relacionamento, né? Questões até pessoais, né? Intimidades e tal. Esses dias eu até postei sobre isso, Mauro, essa questão. Na minha cadeira, eu já ouvi falar, entrei para a faculdade, estou grávida. Nossa. Casei essa semana, fui pedida em casamento, também coisas tristes, né? Eu me separei, meu namorado me traiu, meu filho tá doente. A gente ouve tudo numa cadeira de salão. Por isso que eu falo, hoje em dia, o salão do nosso século, eu falei isso, inclusive hoje na Casa Val, eu falei pra Val que nós deveríamos ter dentro de um salão, ela tem um salão gigantesco de luxo, que eu falei, você tem que ter aqui um dermatologista especializado em tricologia, pele, porque a gente tem esteticista, a gente tem um terapeuta, a gente precisaria hoje, num espaço desse, ter um psicólogo. Dentro de um salão, a cliente resolveria todos os problemas dela. Emocional, estético, físico e capilar. Então, eu tenho um sonho de alguns anos em preparar um espaço desse. Sim. Um espaço que você chega para ler um livro, para tomar um café, Sim, um espaço que você possa cortar o cabelo, ou possa receber uma massagem. Isso, de tirar aquela impressão, salão é lugar de fofoca. Não. Salão hoje não é mais lugar de fofoca. É um lugar para se cuidar. É um lugar de cuidado, que a nossa geração precisa disso hoje. Esse empreendedorismo, ele é tão ainda escasso, porque quando você encontra uma academia que trabalha 24 horas, você fala, nossa, 24 horas, mas quem vai lá de madrugada? Muitas pessoas. Sim. Pessoas que estão com problema de depressão e ansiedade, geralmente elas perdem o sono. Sim. Né? Elas têm insônia. E isso sequestra elas do descanso. Então, o que elas fazem? Buscam atividade. Sim. Eu não tenho tempo. Não tenho tempo porque o meu dia é corrido, o meu dia começa às 6 da manhã e termina às 20 horas, 21 horas. Então, ela procura essa atividade na madrugada. Eu fico observando que algumas pessoas elas fazem esse comentário. Nessa questão, Shirley, que aparece, quais são os tratamentos que você oferece na sua clínica? Quais são os tratamentos? Hoje nós trabalhamos com drenagem, tanto corporal como facial, drenagem pós-operatória, né? Que quando você faz alguma cirurgia, o médico recomenda drenar, nós temos lá. Trabalhamos também com a massagem modeladora, trabalhamos também com a massagem relaxante, limpeza de pele, com equipamentos que a cliente tem uma queixa de flacidez. Antes da gente, eu tenho flacidez, eu tive bebê, tenho flacidez e não quero fazer uma cirurgia. A gente trabalha com aparelho de radiofrequência, a gente trabalha com dermoterapia. E uma coisa que eu prezo muito, que eu procuro o máximo me esforçar para eu ter no meu espaço, é que lá seja um lugar de aconchego, um lugar de acolhimento, né? Hoje a gente o nosso público-alvo é mulheres, né? Mulheres que trabalham fora, têm uma vida corrida, e mulheres que enfrentam o dia a dia batalhas, muitas das vezes são mães solos, né? Que têm a responsabilidade de ser a mãe e o pai. Então eu procuro como mulher, né? Colocar elas num lugar aconchegante. Oferecer esse acolhimento. Isso, então eu trabalho com agendamento marcado, para dar exclusivamente aquele horário para aquela cliente, para ela se sentir acolhida. Eu procuro dar chás que são terapêuticos, que acalmam, como chás de camomila, erva cidreira, chá branco, chá mate. As pessoas chegam a dormir? Chegam a dormir. Eu coloco no meu horário de massagem 1h15. 15 minutos eu dou para a cliente, para ela desacelerar e ela ter realmente uma hora de massagem.
E elas dormem, procuram trabalhar com massagens terapêuticas também, com músicas que fazem você relaxar sua mente, seu corpo, com incenso, com um ambiente mesmo de calmaria. Por isso que eu trabalho com agendamento marcado. Por quê? Eu atendo no meu espaço, eu tenho a minha sala, que eu trabalho com a parte facial, de design, e a sala da massagem é separada, que é justamente para a cliente ela sentir a vontade de dormir se ela quiser, de conversar se ela quiser, de dar o poder de escolha dela decidir o que ela quer fazer naquele dia, ou simplesmente não fazer nada. Né? Trabalhos também, tento colocar um ambiente que ela faça se sentir acolhida, porque é muito bom a gente chegar num lugar e a gente se sentir acolhida. Não vim aqui fazer um tratamento estético, né? Eu vim aqui hoje relaxar minha cabeça, minha mente, desestressar. Então eu procuro trabalhar com esse lado, porque quando a gente olha para outra pessoa e a gente consegue colocar ela no lugar de acolhimento, a gente acaba também se sentindo bem. No caso da empatia? Empatia. Sabe? Você se colocar no papel da pessoa ali, né? Sim. Hoje eu não estou bem. Tem clientes que chegam e falam assim, falantes, e tem clientes que chegam também e falam assim, hoje eu estou cansada. Você já dá a entender que ela não quer conversar, né? Sim, tem que ter essa atenção, né? Pois é, Cris, no caso aqui você fez uma especialidade no exterior? Sim. E, inclusive, agora, essa próxima semana, eu pego a minha tão sonhada carteira de terapeuta internacional. Eu estou indo a Porto Alegre agora para finalizar esse curso, porque eu posso fazer terapia em qualquer lugar do Brasil, mas não podia exercer em outros países. E agora essa formação minha vai permitir... É um reconhecimento. Vai me permitir... Por exemplo, eu sou formada em luzes em Nova York, eu me formei lá. Mas se eu for a Nova York, eu posso fazer mechas hoje, eu posso fazer coloração. Mas eu não podia fazer terapia capilar em outro país. E a partir da próxima semana eu estou com essa graduação. Temos aqui uma profissional, né, capacitada no exterior. Né? Isso é chique, isso é bom, né? Isso traz, né, uma grande experiência. Eu vejo, porque quando você citou aqui, né, no caso que você faz 2 tipos de atendimento em 2 estados, eu fico meio intrigado, né? Como você se divide aí nessa vida corrida de São Paulo, né? Já foi 3, era né? Rio, São Paulo e Salvador. Agora eu tô mais Rio e Salvador e tá vindo aí Santa Catarina. Vai ter que ter uma boa diversidade aí, né? A Casaval, ela fica localizada onde? A Casaval fica ali no Morumbi, ali perto do Shopping Jardim Sul, na Dr. Guilherme Dumont Vilares. Então você quer procurar aí uma boa terapeuta capilar, já tem o endereço, né? A Casaval é um espaço incrível, enorme, tem todos os procedimentos, só falta o psicólogo lá. Então na hora de fazer essa grande parceria, eu me coloco à disposição dessa parceria, né? Falar para a Val lá, que quiser um parceiro, né? Nós estamos aqui para levar o melhor, qualidade de vida. Para fazer um dia lá de freelance com a gente pode elaborar aí um grande evento na Casaval para a gente fazer um dia forte desse autocuidado. Eu tenho esse desejo de fazer, sabe? Porque eu penso assim, algumas pessoas falam, você pensa em fazer o quê? Eu penso em fazer uma diversidade de situações em um ambiente. É um ambiente que você possa chegar e tomar um pequeno café, né? Sim. E ir ao mais extremo, né, de um atendimento psicológico, terapia capilar, uma questão de estética, né, que é a autoestima. Fazer isso acontecer, sabe, em um espaço assim que proporcione isso. Né? E o estúdio Shirley Monteiro? Está localizado onde? Fica no Hotel Ibis, ali no centro de Osasco, né? E lá você chegar ali, você já se depara logo, né? São várias salas e meu estúdio se encontra ali no Hotel Ibis. Para encontrar o teu endereço nas redes sociais, o eletrônico, do Instagram, você usa? Uso o Instagram é Shirley Monteiro, né? Estúdio Shirley Monteiro. E a gente fica na Avenida dos Autonomistas, 2435, né? Mais conhecido como Hotel Ibis, a gente fica dentro do hotel.
ali do ladinho, um centro comercial que tem do hotel mesmo. E a gente trabalha ali. E o muito legal do bem-estar, que a gente fala, da autoestima, é quando você se depara com uma cliente que ela chega em um estado e ela sai do outro. Acho que é muito gratificante para a gente como profissional você saber que você ajudou aquela pessoa a ela se redescobrir novamente, né? No caso Se olhar uma com evolução, carinho. né? Isso. Normalmente, quando a gente faz algum procedimento, eu sempre tiro o antes e o depois. Porque eu costumo dizer para as minhas clientes, a gente se acostuma com o bonito, né? A gente se acostuma com o bem-estar. Isso eleva a nossa autoestima, a gente se sente bem, né? Quando você está bem consigo mesmo, se você coloca uma roupa, você se sente linda. Se você tem vontade de fazer uma maquiagem, você tem vontade de fazer um design de sobrancelha, você tem vontade de pintar o cabelo. Quando você está bem consigo mesmo, você tem vontade de se cuidar. Sim. E quando você está com a autoestima baixa, você esquece disso, você esquece de você. Você já acha que você não precisa sair, não precisa se cuidar, você começa sentindo assim, hoje eu não vou, da próxima vez eu vou, você começa desistindo de você aos poucos. Quando A você pessoa, vê, né? a pessoa com ansiedade depressiva, ela é sequestrada do libido. Isso. Ela perde completamente o desejo de estar, né, fazendo atividade física e de se cuidar. Ela quer um ambiente escuro, entendeu? Porque a depressão e a ansiedade, ela traz um peso, ela traz o mal-estar, ela traz o desânimo, entendeu? Então ela acomoda a pessoa naquele estado. Isso. E Cris, para eu encontrar você nas redes sociais, Cris Lacerda, .oficial. para poder marcar com você uma sessão terapêutica. Pelo meu próprio Instagram, Cris Lacerda, .oficial, ou pelo site e Instagram da Casaval também. Aqui em São Paulo é Casaval. Casaval. E se eu estiver em Salvador? Bonita. Salão Bonita. O nome já diz tudo, né? Em Salvador é Salão Bonita? Bonita. Meio mexicano, né? Salão Bonita. Salão Bonita é um espaço muito bacana. São lugares bem acolhedores também, como a Shirley falou, isso é muito importante hoje. E os salões hoje estão sendo voltados para isso, né? Para cuidar um pouquinho dessa questão. Eu falo até, uma frase que eu costumo falar muito para minhas clientes é que o problema, eu falo para ela, o problema não é você, o problema é a depressão. Isso é verdade. Né? Para quem ela tenta entender que a cliente que está buscando o autocuidado, ela se cuidar, ela já está saindo da depressão. Já está saindo. Né? Eu digo pessoal o seguinte, tudo isso é a autorresiliência. A resiliência, ela é a autorreconstrução. Ela se renova, ela se restaura. O nosso organismo todo é voltado para isso. Eu uso uma linguagem bem popular para a pessoa poder compreender. Eu digo, quando nós levamos um pequeno corte, o que é que o nosso corpo faz, o nosso organismo? Ele se regenera. Ele cicatriza. Entendeu? Então, essa cicatrização física também ela pode ser mental. Quando você tem uma perda, quando você tem uma dor, né, a perda de um relacionamento, o fim desse relacionamento que às vezes não é aceito, e tanto para homem como para mulher. Então, eu gostei muito desse bate-papo. Eu atendo muitos homens lá. Os homens hoje procuram a terapia. Eu tenho um cabeleireiro, né? Eu tenho 2 cabeleireiros que eu corto o cabelo. Um é bem rápido, ele é flash, ele faz tudo em 5 minutos. O outro faz o mesmo corte, mas leva 50 minutos. Quando eu quero dar uma cochilada, para onde eu vou? Por 50 minutos. Porque o custo é o mesmo, né? Mas o atendimento é diferenciado. Então, para quem quer realmente relaxar e poder se sentir bem, porque isso tudo traz autoestima, ele favorece você você se vê cuidado, a verdade é essa. É verdade. Você se sente cuidado, acolhido, entendeu? Você pode chegar lá e desabafar, você pode receber mesmo uma massagem nas pernas, né? Você recebe... Eu sou muito elétrica, né? Eu não paro, não consigo ficar parada. Eu sou muito elétrica. O único momento que eu consigo parar é justamente quando eu tô fazendo a terapia da minha cliente. É uma terapia para mim também, porque é o único momento que eu preciso transmitir a calma para ela, para fazer o procedimento. É o momento que eu fico calma, porque eu saí da terapia, se eu fazer uma luzes, uma coloração, eu sou muito rápida
Aí eu trabalho nesse ritmo. Um corte, uma escova, eu sou rápida. Quando eu vou pra terapia, eu faço terapia também. Né? Eu acho bacana a gente ter esse bate-papo porque algumas pessoas elas tentam se autodiagnosticar. E um olhar de um profissional é um direcionador, né? É um divisor de águas. Ele consegue realmente dar um diagnóstico preciso e dar o tratamento adequado, né? Para que a pessoa não fique se automedicando, buscando paliativos, né? Que também tem os efeitos colaterais. As pessoas não podem se esquecer que todo medicamento tem as suas reações. E às vezes essas reações ela não é reconhecida pelo próprio usuário. Ele não consegue ter essa interpretação. Só um olhar de um profissional ele vai saber definir se aquilo realmente foi uma causa de um medicamento, né? E as suas reações, ou se é realmente uma questão que ele está passando por um problema de saúde mental, né? Uma patologia. Então, eu gostei muito aí, né? Agradeço. E eu espero que a gente possa estar fazendo essa parceria. Fazer essa parceria aí, trazendo para o pessoal aí umas dúvidas. Quem quiser, quem tiver dúvida, tira suas dúvidas. Eu tenho uma fala que eu uso, né? Me pergunta que eu te respondo. Então, nós vamos estar fazendo aí, eu espero que a gente possa estar de novo reunido aí, numa das suas viagens, né? A gente marca com os temas novos. Sim, claro. Né? Novos conteúdos. Daqui uns 15 ou 20 dias a gente está aí de novo. Novidade, né? As novidades, né? Novidades. Vai ter as novidades sobre essa nova... É um diploma certificado? Sobre essa... É uma pequena conquista, né? É uma terapia avançada, né? Que permite o uso de novos equipamentos. É uma a mais para cliente que só faz a terapia com fármacos, né? Só com produtos. Então, aí vai entrar alguns procedimentos mais avançados. Legal, bacana mesmo. Então, a gente aqui acredita que é um conjunto que pode solucionar um caso que muitas clientes não sabem até que tem, né? Um problema emocional. Então, é um conjunto legal. É cuidar da pele, do cabelo e da mente, né? Aí tudo flui. Tudo flui. Eu estava vendo uma mãe se queixar, né? O filho dela com 8 anos, ele tem autismo. E ele ainda estava com uso de fralda, né? Ela estava dizendo que ela, infelizmente, os profissionais, é uma questão de ética, né? Falar de um profissional, mas a gente não estava dando a devida atenção ou aplicando a terapia correta para aquela criança. E eu digo para as pessoas, né? Eu tenho 3 especialidades nessa área, né? Eu trabalho no TCC, que é o cognitivo, né? Do comportamental, trabalho na psicanálise, né? Que é o ABA, né? Das emoções, né? E a neurociência, que traz toda essa imagem, né, sobre o nosso sistema nervoso. Então, eu observo assim, que o cuidado, né, em saber estar na mão de um bom profissional, né, pessoas qualificadas, né, é por isso que essa roda aqui é interessante, né, são pessoas qualificadas que têm o humanismo, que eu acho muito prazeroso. Eu me identifico muito com essa fala, porque eu sou um terapeuta humanista. Eu sou de perto, né, eu gosto de tocar, eu gosto de sentir, eu me envolvo, né, uma certa distância de ética, mas a gente torna-se humanista, porque algumas pessoas me orientaram, não se aproxime, não seja amigo. Não, é só você ter um pouco de discernimento, né? Que a pessoa tem que se sentir acolhida, ela tem que se identificar com você. E às vezes o mecanismo, né, de você querer ser um profissional, você se distancia do cliente. Né? Você toma um cliente como um número. Eu não quero que as pessoas entrem no meu consultório, passem pela minha terapia e vejam uma evolução. Né? Veja sua conquista, né? Como a Shirley falou aqui, né? O antes e o depois. Eu acho que o resultado profissional é plausível, né? E eu acho isso importante que você falou, porque o bom profissional, ele cria conexões, né? Se a sua paciente, quantas pessoas falam assim, eu já tentei terapia várias vezes, não me sinto bem, não me sinto à vontade, não consigo melhorar, não consigo... Porque às vezes ela não criou uma conexão com o profissional, tanto por exemplo, eu posso ser uma boa cabeleireira, uma boa terapeuta capilar, mas não existiu uma conexão daquela pessoa comigo. Ela gostou do meu trabalho, mas não existiu uma conexão. A Shirley pode fazer uma massagem relaxante que ela vai sair renovada, ou ela pode drenar o corpo da cliente inteira, mas não existiu a conexão com a Shirley. Ela pode encontrar várias massagens relaxantes, ela pode encontrar várias terapias, vários psicólogos, e ela fala assim, mas eu me conectei com o Mauro, ele entendeu o que eu preciso, mas eu me conectei com a Cris, ela não foi só uma terapeuta, eu me conectei com a Shirley, ela
A massagem dela foi além da massagem, né? Então, a conexão é importante, sim. A evolução do cliente, eu acho que é o resultado final. Entendeu? O cliente saber que ele está sendo bem atendido, que está tendo resultados, né, positivos, eu acho que é o que é recompensador. Que nem tudo é dinheiro. E outra coisa, né? Às vezes as pessoas estão tão preocupadas com valores, né? Hoje em dia elas não estão procurando uma ajuda, né? Elas estão buscando paliativo. Eu costumo dizer assim, o bom profissional a gente divulga, vai lá, tudo, mas quando o profissional é extraordinário, a gente indica. Quando a paciente chega lá e fala assim, minha amiga faz terapia com você, ela mandou eu vir, que você é muito bom. Aí você fala, poxa, estou fazendo direitinho. A maior parte dos meus clientes foram assim, foram por indicação. Porque hoje tem a rede social, tem o tráfego pago, tem o orgânico, tem tudo. Mas aquela indicação, eu, por exemplo, como cabeleireira, às vezes eu estou atendendo a família da pessoa inteira já. Eu me identifico muito com a criança autista porque eu tenho uma questão pessoal, né? O meu olhar é pessoal porque eu tenho um filho, né? Que ele tem o transtorno autista nível 2, né? Que a gente chama de leve, mas na neurologia ou na neurociência, né? Que eu aplico a neuropsicologia, não existe nível leve. Né, porque é um transtorno. Sim. E transtorno é uma fala muito ainda desconhecida. E a ignorância sobre esse fato traz bullying, né, brincadeiras pesadas, né, em vez de dar um acolhimento, né, elas aprisionam a criança. Elas não deixam a criança ser uma criança e que ela possa estar envolvida sabe, com as outras, participativa. Ela deixa a criança autista num cantinho isolado, porque aquela criança ela está atrapalhando, é a fala que eles usam, né? E profissionais da pedagogia também, os profissionais da pedagogia que ainda não foram passar por um processo do TEA, a aplicação do transtorno autista, ele acaba na falta do saber lidar com a questão e ele prefere isolar aquela criança. E aquela criança vai perdendo o aprendizado. Né? Então, hoje existe leis, né? A lei da Berenice, que dá esse suporte para a criança autista e seus direitos, os seus direitos garantidos, que é uma lei federal. E eu luto por isso, entendeu? Porque eu tenho esse olhar, eu faço questão de receber no meu consultório de crianças autistas, né? Que estou cuidando aí de uma criança especial. E isso é muito, muito recompensador. Então, eu vejo que o lado profissional, ele interage, né, com o humanismo. Nós temos que ser mais humanos, ter um olhar mais voltado. Né? Eu sou pesquisador. Eu também gosto de pesquisar um avanço para aquela patologia. Bem, então era isso aí. Eu acredito que chegamos ao final. Espero que a gente tenha aí, né, gerado algumas perguntas para o próximo capítulo desse podcast. Vamos lá ver o que dá. Vamos lá. Obrigado a todos aí. Obrigado. Obrigado, boa noite. Boa noite.